Você pode ajudar o SEAC de Bauru se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com sua contribuição, nós recebemos o valor calculado em tributos fiscais e concorremos a sorteios mensais. Você também concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de Cupom Fiscal com CPF automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade, e selecione Prazo Indeterminado. Pronto, agora você já está ajudando o SEAC e todos os nossos projetos. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Todos o nosso boa noite. Que a paz de Jesus esteja conosco mais uma vez. O Centro Espírita Amor e Caridade, como faz há mais de 100 anos, tem nesta noite mais um momento de reflexão, de orientação e de alegria, por que não dizer. Na primeira parte do nosso trabalho desta noite, eu particularmente vou ter uma pergunta respondida. Quando as pessoas falecem, a gente costuma dizer assim: finalmente descansou em paz. Mas o Pedro parece que discorda disso, porquanto ele vai nos dizer hoje que quando a gente morre, é aí que começa o trabalho para valer. O Pedro Polizel, estudioso da doutrina espírita, vai falar sobre ocupações e missões dos espíritos. É isso, Pedro? Quer dizer que não tem moleza essa história de descanso em paz? Muito bem. Para dar mais tempo ao Pedro, quero convidar vocês para a nossa oração inicial, porque depois do Pedro nós teremos aqui o nosso concerto de Natal. Nosso coral Amor e Luz, sob a regência do Fábio Lima, competente maestro. Pior que quando me lembro do Fábio, nós estamos aqui ainda no comecinho das apresentações dos corais aqui. Ele era mais ou menos desse tamanho. E ele só atrapalhava a gente, né? Mas acho que ele tomou gosto e agora ele está, em vez de atrapalhar, ele está nos trazendo muitas alegrias, levando alegria para os hospitais, casas de repouso. Semana passada estiveram no Hospital Estadual. Nesta semana vão estar lá no Hospital Manuel de Abreu. E por aí afora, liderando um grupo de jovens que leva a alegria, principalmente nesta época gostosa, em que nosso coração fica mais fraterno, mais solidário, e a música dá, assim, um pano de fundo, ela nos envolve. Mas sem mais delongas, quero convidá-los para a oração, para que o Pedro tenha o tempo adequado para nos trazer a sua contribuição e esclarecer essa dúvida aí. Quer dizer que então morre, não fica em paz não? Tem mais trabalho? Vamos ver o que o Pedro Polizel tem para nós. Vamos orar. Queremos agradecer aos mentores espirituais desta casa que acorrem até nós mais uma vez, trazendo a inspiração para o orador da noite,
para os cantores que aqui estarão dentro de instantes, já preparar o ambiente durante o dia para que os passistas sejam potencializados e tragam a sua contribuição de alívio, de cura para as pessoas. Por isso temos muito a agradecer a esses mentores incansáveis que sempre estão conosco. Agradecer finalmente ao Mestre Jesus, que dentro de alguns dias, eu espero, seja lembrado, rememorado, para que possamos condignamente trazê-lo mais perto do nosso coração, acima de tudo. Em nome do aniversariante do mês, o querido Mestre Jesus, damos por início mais uma reunião presencial do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Sem mais delongas, chamo Pedro Polizel para nos trazer a sua contribuição. Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Pedro e eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui e gostaria também de agradecer ao coral que vai se apresentar logo na sequência, que com certeza eles vão trazer algumas canções belíssimas aí, que irão alegrar e iluminar a nossa noite, nessa noite tão especial. Eu quero agradecer também as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento, tanto vocês aqui que estão presencialmente, quanto as pessoas que estão online, acompanhando pelas redes sociais do SEAC e pelas transmissões da Rádio e TV SEAC. Já começaram a dar o spoiler da minha apresentação, né? Então eu vou falar sobre as ocupações e missões dos espíritos, né? Então o Sidney já fez algumas perguntas, já colocou aí alguns assuntos, mas quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, pode encontrar as informações no Livro dos Espíritos, no capítulo 10, das questões 558 a 584. Então, como eu vou falar sobre as ocupações dos espíritos, a primeira pergunta que provavelmente a gente faça é: do que se ocupam os espíritos? Que ocupações têm os espíritos? Sidney já começou a falar alguma coisa, né, falando que trabalha-se muito. Mas antes de dar a resposta para essa pergunta, eu gostaria que vocês refletissem um pouco, pensassem um pouco sobre como vocês utilizam o tempo de vocês. Então, pensa aí no seu dia. Quais ocupações vocês têm durante o dia, né? A pergunta é exatamente essa. Com que vocês ocupam o seu tempo? A maior parte do seu tempo. Quais são as atividades que você está envolvido? Como é que você gasta o seu tempo? Algumas pessoas podem falar que estudam, né? Principalmente quando a gente pega nas primeiras fases da nossa vida, a gente está sempre na escola, passa o dia inteiro na escola, fazendo atividades, exercícios, aprendendo a ler, a escrever, tendo conhecimento das ciências, aprendendo sobre física, matemática, história, geografia. Então, principalmente nas primeiras fases da nossa vida, a gente passa um bom tempo adquirindo conhecimento. A gente vai acumulando informações sobre o mundo em que a gente vive. Então, esse aprender é um aprender constante, que provavelmente continua na vida adulta. Mas quando chega mais para a vida adulta, a gente se envolve com o trabalho. Então a gente coloca em prática esse conhecimento que nós fomos adquirindo durante as primeiras etapas da vida. Então chega aí na vida adulta, a gente tem boletos para pagar, contas para resolver, gerenciar recursos, gerenciar pessoas, gerenciar trabalhos, oportunidades. Então, a gente se envolve com várias atividades que garantam a nossa sobrevivência e o nosso sustento. Então, a gente se envolve muito com o trabalho. Então, dependendo da nossa idade,
dependendo das nossas responsabilidades e compromissos, nós vamos ter algumas ocupações diferentes, né? Então, nós temos diversas ocupações e cada um de nós ocupa o próprio tempo de maneira diferente. Mas eu garanto que todos nós temos várias ocupações. Uma ocupação que nós temos em comum é cuidar do nosso corpo físico. Então, a gente precisa dormir, precisa se alimentar, precisa ir ao médico, precisa fazer exercício. Boa parte do nosso dia a gente gasta cuidando do nosso próprio bem-estar físico e mental, cuidando da nossa saúde, cuidando do nosso bem-estar. Então, percebe que, se a gente for olhar, a gente gasta algum tempo estudando, gasta algum tempo trabalhando, gasta um outro tempo cuidando da nossa saúde, mas tem uma outra atividade que a gente gasta muito tempo e a gente não percebe. Vocês sabem qual é essa outra atividade que a gente gasta muito tempo e que normalmente não percebe? Vocês fazem alguma ideia do que poderia ser? O José já apontou ali o celular e falou assim, ó, é isso aqui. Está certíssimo, José, é exatamente isso. A gente gasta muito tempo com o celular. O uso da tela é algo que nos toma muito tempo e, às vezes, a gente nem se dá conta disso. Recentemente eu descobri que no celular tem um recurso chamado tempo de tela. E lá ele contabiliza quanto tempo você gasta durante o dia no celular. Então, se vocês olharem lá nas configurações do seu celular, ele vai ter lá tempo de tela. Você clica lá e ele vai mostrar todos os aplicativos que você utiliza e quanto tempo você fica em cada aplicativo. É uma maravilha. E aí você descobre que você fica 3, 4, 5 horas no celular. Porque hoje o celular, você consegue assistir vídeos, ouvir música, entrar em contato com as pessoas, pagar contas, fazer compras. Então, hoje é uma ferramenta que disponibiliza várias atividades, vários serviços. E a gente fica tão envolvido com ele que esquece da vida, né? Então, a gente acaba se ocupando tanto dele que a gente nem percebe o tempo passar. Mas aí a gente vai desencarnar e lá na espiritualidade, lá no mundo espiritual, tem Wi-Fi? A gente vai levar o nosso celular? Não vai levar o celular. A gente não leva o corpo físico e a gente também não leva nada que é material. Então pensa bem, hoje a gente se ocupa muito com isso. Aí vem o momento da morte, passa para a espiritualidade, chega lá e não vai ter o celular. Vai fazer o quê da vida? É isso que nós vamos conversar hoje, né? Sobre o que nós vamos fazer do outro lado sem um celular. Então, as ocupações dos espíritos, elas são diferentes das nossas. Algumas atividades, algumas ocupações dos espíritos são semelhantes. Por exemplo, estudar e trabalhar, a gente faz isso aqui encarnado e vai fazer isso também desencarnado. Então, é algo que se mantém igual. Mas os cuidados com o corpo físico, o gerenciamento de bens materiais, tempo de tela no celular, nada disso a gente vai mais precisar. Então, a gente vai ter que se adaptar a essa nova realidade. Então, é por isso que a gente passa um tempo, depois que desencarna, se adaptando à vida espiritual, entendendo como é viver sem celular. Para algumas pessoas isso já vai gerar pânico a partir de agora, né? Imaginar que vai para lá e vai deixar esse aparelhinho para trás, né? Então, o Sidney até comentou, então não tem mais essa história de que morreu, vai descansar? Eu já ouvi até espíritas falando isso, né? Que fala, né? A pessoa está lá, agora descansou, não, agora vai descansar, né? Então, a gente precisa desconstruir essa ideia de que com a morte vai ter uma ruptura, que, né, vai acabar completamente um estilo de vida que a gente tinha, né? Como se, assim, chegou ali no momento da morte,
começa tudo diferente, como se tivesse então uma separação. E o que os espíritos falam? Que a morte ela é uma passagem, uma transição, é uma continuidade. Então, muitas coisas vão se manter, outras vão ser modificadas e vão se adaptar. Então, essa ideia de que morreu, vai descansar, a gente já pode saber que isso não existe. Outra ideia também que as pessoas fazem é, agora não vai mais sofrer. Estava aí doente, estava sofrendo tanto, já estava velhinho, já estava com muita dor, então agora não vai mais sofrer. Então, novamente, é aquela ideia de que, numa situação da morte, magicamente tudo se resolve, tudo se acaba, e a impressão que tem é que nós vamos ficar lá, sentados numa nuvem, orando e cantando para Deus pela eternidade. Eu confesso que essa ideia me deixa um pouco preocupado, porque eu faço várias coisas, tenho várias atividades. Imagina se eu vou conseguir ficar sentado, só orando e rezando o tempo todo. Não vou conseguir. E graças a Deus os Espíritos falam, lá na questão 562, que todos os Espíritos têm ocupações. Então nós não vamos ficar na ociosidade. A gente não vai ter aquela ideia de que, acabou aqui, então vou lá para a espiritualidade e lá eu vou ficar sem fazer absolutamente nada. Porque essa eterna ociosidade, esse não fazer absolutamente nada, seria um suplício, um sofrimento, um tédio muito grande. Então, essa ideia de que a gente vai ficar lá na espiritualidade sem fazer absolutamente nada, num primeiro momento, pode até parecer uma ideia simpática, mas aí, com o tempo, ela se revela algo cansativo, algo chato. Por exemplo, na pandemia, muitas pessoas que foram obrigadas a ficar em casa, depois de um tempo já estava subindo pelas paredes, já estava brigando com todo mundo, porque queria sair de casa, queria conversar, queria ir no mercado, queria passear, queria fazer outras atividades. Então, percebe que nós somos inconstantes, a gente quer várias coisas ao mesmo tempo. Esse final de semana agora, que choveu no sábado, choveu no domingo, o dia inteiro, teve gente que chegou hoje no trabalho e falou assim, graças a Deus parou de chover, porque eu não aguentava mais ficar em casa. Se não chove, reclama. Se chove demais, reclama. Então, a gente reclama de tudo. Mas é só para mostrar que quando a gente não tem nenhuma ocupação, a gente fica com um tédio, a gente fica angustiado, fica sofrendo, porque a gente quer encontrar alguma coisa que nos ocupe. Então, essa ideia de que morreu, descansou, que não vai mais sofrer, é uma ideia equivocada, que a gente vai ver, então, que os espíritos, eles sempre têm alguma coisa para fazer. As ocupações dos espíritos são incessantes, quer dizer, não tem fim. A gente vai ver que tem sempre alguma coisa para fazer, porque, ao contrário de nós, que temos que dormir, que temos que descansar, os espíritos não precisam disso. Eles vivem pelo pensamento e, por isso, estão sempre ativos. Eles têm sempre alguma coisa para fazer. Então, eles não utilizam o tempo da mesma maneira que nós. A percepção de tempo deles é diferente, porque eles não contam o tempo do relógio, eles contam o tempo pelo que eles têm que fazer, das ocupações que eles exercem, das tarefas que eles exercem. Então, para eles, as ocupações são um prazer, são uma alegria, porque eles têm aquela consciência de que são úteis. Então, qual que é a maior realização para o espírito, até mesmo encarnado? Ser útil. Quando a gente faz alguma coisa que nos beneficia ou que ajuda outra pessoa, a gente se sente feliz. Porque aí a gente tem a consciência de que está sendo útil, que está fazendo alguma coisa benéfica, nem que seja para si mesmo. Então, quando a gente ajuda outra pessoa, a gente é mais feliz. Então, os espíritos, eles se envolvem em atividades para ajudar as outras pessoas.
E isso vem da lei do progresso. Lá na questão 578, o homem deve progredir sem cessar. Então, assim como na encarnado a gente tem fases diferentes, e cada fase é um aprendizado diferente, a infância é um aprendizado, a adolescência é outro aprendizado, adulto, na velhice, cada fase da nossa vida nos dá um conhecimento, uma experiência e um aprendizado diferente. Assim também são as sucessivas encarnações. Então, cada vida que a gente vive aqui na Terra é uma fonte riquíssima de aprendizado. E que quando a gente vai para a espiritualidade, a gente compara tudo aquilo que já viveu e pensa, olha, já aprendi isso, falta aprender aquilo, eu gostaria de ter aquela experiência. Então, cada vida a gente vai aprendendo cada vez mais e vai evoluindo cada vez mais. Então, é da vontade de Deus que tudo progrida. Então, o progresso é uma das leis da natureza, ou seja, uma das leis de Deus, e que todos os seres da criação, animados e inanimados, ou seja, tanto faz ser uma pedra, um planeta, ou uma planta, um animal, ser humano, tudo está em movimento, tudo está em transformação e tudo progride, tudo evolui. Então, tudo está se modificando. A Terra mesmo já foi uma bola de fogo incandescente que esfriou, criou a atmosfera, depois criou a vida e que hoje é a nossa casa onde nós habitamos. Foi um planeta primitivo, agora é um planeta de provas e expiações e está se transformando num planeta de regeneração. Então, a própria Terra já teve fases e ela está se transformando e se modificando. Nós também. A gente também vai crescendo e vai evoluindo. Então, Deus quer que tudo engrandeça e prospere. Então, a lei do progresso ela é válida para tudo que existe no universo. Desde o planeta, da estrela, do asteroide, do cometa, da pedrinha, do grão de areia, até nós. Então, tudo está em movimento e em transformação. Então, com o que se ocupam os espíritos? Eles se ocupam, além do melhoramento individual, pessoal, de se tornar uma pessoa que tenha mais conhecimento e mais qualidades morais, que é o indivíduo, eles também contribuem para a harmonia do universo. Então, quando a gente fala assim, as forças da natureza estão trazendo a chuva, o vento, para trazer o equilíbrio da natureza. Quem é que está por trás dessas ações? Os espíritos. São eles que comandam os fenômenos da natureza, cumprindo, então, a vontade de Deus para trazer o equilíbrio entre os seres vivos, né? Então, todos os espíritos têm alguma tarefa, têm algum tipo de ocupação. Ninguém está isento de trabalho, né? Então, aquela história de que vamos descansar, não vamos, né? Enquanto espírito, nós vamos trabalhar muito, porque nós vamos evoluir. E vai chegar uma hora em que a Terra não vai ser mais a nossa morada, assim como existem planetas que estão mais evoluídos do que a Terra, existem também seres que já estão mais evoluídos. Então, quando a gente subir na escala evolutiva, a gente também vai deixar a Terra e vai para outros lugares no universo para continuar a nossa evolução. Então, como é que os espíritos contribuem? Cada um de acordo com aquele conhecimento que já adquiriu. Então, se vocês assistiram o filme Nosso Lar, por exemplo, vocês devem lembrar do André Luiz, que é o personagem principal, que ele desencarna, aí ele passa um período em perturbação, aí ele é socorrido, e depois ele começa uma fase de aprendizado, de se adaptar à realidade espiritual. E quando ele se adapta à realidade espiritual, que ele começa a viver na cidade chamada Nosso Lar, ele começa as incursões, as visitas, que é para aprender a ajudar as outras pessoas. Então ele vai fazer várias visitas para entender como é que ele, enquanto espírito, pode auxiliar as outras pessoas. Então, tem um momento, né, na história em que ele fala assim,
Eu tenho uma formação de médico, então eu vou pedir alguma tarefa relacionada a essa área de conhecimento que eu já adquiri. Só que daí ele percebe que, lá na espiritualidade, o que importa não é o título, mas é a vontade de ser útil, a vontade de ajudar. E aí ele percebe, então, que para ajudar a si mesmo, ele deveria aceitar qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de tarefa. Então ele deixa de lado a medicina e começa a auxiliar em outras tarefas. Porque às vezes a gente tem essa ideia, né, de que uma atividade, uma profissão é melhor do que a outra. Por exemplo, às vezes a gente acha que o gari que recolhe o lixo na rua é uma função que não tem importância. Fica sem alguém, fica lá eles em greve para a gente ver a cidade virar o caos em pouquíssimo tempo. Lá no trabalho, onde eu trabalho, teve a coincidência das duas pessoas que fazem a manutenção, uma estava de férias e a outra ficou doente. E aí ficamos uma semana sem ninguém para fazer a manutenção e a limpeza. O que aconteceu em uma semana? A gente falou, pelo amor de Deus, traz alguém de volta, porque está virando caos, né? Porque aqui, às vezes, a gente acha, né, que uma atividade é melhor que a outra, né? A gente tem essa ilusão de que uma atividade é melhor que a outra. Ser palestrante no centro espírita é algo muito importante e é melhor. Mas se não tiver alguém que recebe as pessoas lá embaixo, elas não chegam até aqui. Então, às vezes, a gente desmerece a contribuição, o serviço, achando que é algo menor, quando o que existe é contribuição. Então, qualquer atividade que a gente exerça, querendo ser útil e fazendo o nosso melhor, ela é válida, ela é importante. Então, para os espíritos superiores, as ocupações são motivos de felicidade, porque então eles têm essa consciência de que são úteis, que estão contribuindo para o crescimento de si mesmo e de outras pessoas. Já para os espíritos inferiores, que somos nós, espíritos imperfeitos, nós vamos fazer as atividades das quais a gente se sinta capaz e vai contribuir de acordo com a nossa natureza. Existem espíritos que não querem fazer absolutamente nada, que não querem contribuir, que não querem realizar nenhum tipo de tarefa, que não se ocupam com nenhum tipo de atividade. Esse estado é temporário, porque a pessoa vai passar pelo sofrimento. Quando a gente não faz absolutamente nada, aquela ideia de que, se eu ganhar na loteria, eu não vou fazer absolutamente nada. A gente tem essa ideia equivocada de que, uma vez que a gente não precise fazer absolutamente nada, a gente vai ser feliz. E aí o que acontece é o contrário. Aí é que a gente fica mais infeliz. Então, para os espíritos que estão estacionados, que não estão progredindo, com o tempo isso vira causa de infelicidade e não de felicidade, como a gente imagina. Então, veja que os espíritos estão sempre pedindo para a gente repensar as nossas atitudes. Então, qual que é a missão dos espíritos? Qual é a tarefa dos espíritos? A tarefa deles é ajudar na prática do bem. Então, o objetivo dos espíritos, as tarefas, as missões, tudo que eles querem realizar é algo voltado para o bem, para o crescimento do indivíduo e da coletividade. Então, os espíritos eles estão encarregados em ajudar no progresso da humanidade, desde o núcleo do indivíduo. Então, cada um de nós tem um espírito protetor que está ao nosso lado, fazendo com que a gente tenha boas orientações e bons conselhos. A gente aqui não ouve, mas eles estão aí para nos ajudar. Tem espíritos que estão ajudando grupos familiares, estão ajudando grupos de pessoas, uma cidade, um país, um planeta. Então, percebe que são várias esferas que os espíritos podem atuar para ajudar no progresso da humanidade. Os espíritos têm missões a cumprir e podem fazer tanto enquanto no estado errante, quanto no estado encarnado. E aí que tem algo interessante para nós. Então, exercer uma tarefa
para o bem pode ser feito em espírito ou para nós encarnados. Então, nós também temos tarefas para realizar. As tarefas que os espíritos realizam são as mais variadas possíveis. Eles vão auxiliar as pessoas que estão enfermas, vão auxiliar, ajudar as pessoas que estão sofrendo, vão tentar esclarecer, vão tentar ajudar a desenvolver a tecnologia. Então, são as mais variadas possíveis. Até eles falam, os espíritos dizem, que não é possível descrever todas as atividades que os espíritos realizam, porque são muito variadas. Mas o que a gente sabe é que todas elas procuram fazer a prática do bem. Então, existem espíritos que colaboram sem saber que estão auxiliando, não têm muito conhecimento, enquanto que outros têm total conhecimento do que estão fazendo. Então, lá no Livro dos Espíritos, eles falam assim, é como se você imaginar um soldado e um general. Um está preocupado em executar a tarefa, pega aqui, leva para lá, enquanto que o outro está pensando nas estratégias. São ocupações diferentes, cada um com a sua natureza e com a sua responsabilidade. Então, uns sabem o que estão fazendo, outros nem sabem que estão colaborando. Mas todos os espíritos ficam felizes quando eles têm alguma coisa para realizar. Então, eles até disputam pelas tarefas. Então, imagina que lá na espiritualidade também tem processo seletivo para fazer determinadas missões, que muitos espíritos são candidatos para realizar atividades, mas nem todos são escolhidos. Então, percebe que até mesmo lá na espiritualidade, a gente precisa ter a responsabilidade e o mérito para realizar as atividades. E aí a gente chega no ponto que é importante para nós, que é a missão dos espíritos encarnados. Quem são os espíritos encarnados? Somos nós. Então, qual que é a nossa missão aqui na Terra? A nossa missão é instruir os homens, ajudá-los a avançar, melhorar as suas instituições por meios diretos e materiais. Instruir não é apenas ensinar a ler e a escrever, é também ajudar a entender o mundo, a entender o que a espiritualidade espera de nós e, principalmente, ajudar a modificar o comportamento e o caráter. Então, por exemplo, os pais têm uma responsabilidade muito grande de educar os filhos. E educar não é apenas ensinar a ler e escrever, porque isso quem faz são os professores. Educar é ensinar obrigado, por favor, com licença, a respeitar o tempo do outro. Então, é ensinar a bondade, a fraternidade, a ter paciência, compreensão. Então, veja que isso também faz parte do instruir os homens. Não é apenas ensinar a ciência, mas é também ensinar a parte moral, para que possa, então, adquirir as qualidades morais que têm valor na espiritualidade. Nós também devemos melhorar as nossas instituições. E como é que a gente melhora as nossas instituições? Fazendo o que a gente faz da melhor maneira possível. Então, se eu trabalho, eu vou procurar fazer o meu trabalho com amor, com responsabilidade, com competência, oferecer o meu melhor. Dessa maneira, as instituições se tornam melhores. Imagina que se você vai em qualquer estabelecimento e a pessoa te trata bem, com pontualidade, com responsabilidade, entrega tudo certinho da maneira que você pediu, torna a instituição melhor. Então, se a gente quer resolver o Brasil, basta que a gente seja melhor. A gente espera que o político seja melhor, que o governante seja melhor, que o vizinho seja melhor. Mas começa por nós. Quando nós formos melhores, nós vamos poder, então, usufruir desse crescimento espiritual. E a gente ajuda também de forma direta, que é colocando a mão na massa.
Então, muitas vezes as pessoas falam assim, eu quero ser voluntário aqui no Centro Espírita. Ótimo! Começa colocando a mão na massa. Venha e cumpra as suas tarefas. Você não vai ser remunerado financeiramente, mas vai ter uma remuneração espiritual, que é o compromisso, a alegria de ser útil, a alegria de poder realizar as tarefas e saber que está contribuindo para o crescimento. Então, cada um tem a sua missão no mundo, cada um de nós tem uma missão diferente, e cada um de nós pode ser útil à sua maneira. Então, tem um grupo de senhoras que ensina bordado e crochê, uma ensina para a outra. Estão sendo úteis, estão auxiliando. Vem aqui e ensina as outras pessoas, estão sendo úteis, estão auxiliando. Então, ajudar, cada um pode ajudar a seu modo, com o conhecimento que tem, com a experiência de vida que tem. Então, como é que cada um vai ser útil? Da maneira que puder. Mas existem pessoas que só vivem para si. Essas pessoas vão sofrer depois, vão colher sofrimento. E muitas vezes começa nesse próprio mundo, nessa própria vida, com o tédio e com o desgosto pela vida. Então, quando a gente está cansado da vida, desgostoso da vida, é porque a gente não está ajudando nem a si próprio e nem ninguém ao nosso lado. Então, quando a gente abandona a nossa dor para ajudar ao outro, a gente começa a resolver o nosso problema da dor e do sofrimento. Então, o homem reconhece a sua missão quando ele realiza grandes feitos, grandes realizações, mas também quando ele faz os seus semelhantes progredirem. Então, a gente sabe que está cumprindo a nossa tarefa quando as pessoas à nossa volta são melhores, por nossa causa. Porque a nossa influência está sendo inspiradora para que outras pessoas se modifiquem. Então, um verdadeiro espírita, ele atua pelo exemplo. E ele inspira as pessoas pelo exemplo. Então, é isso que deve ser o nosso objetivo e a nossa meta. Alguns homens, eles têm uma missão importante, e a gente tem a ideia de que eles são predestinados a isso, né? Que antes do nascimento eles já têm isso como uma tarefa, né? Mas muitas vezes a gente vem para cá e nem sabe qual é a nossa missão e qual é a nossa tarefa, porque ela vai se desenhando desde o nosso nascimento e de acordo com a nossa vida. Então, à medida que nós vamos vivendo, é que nós vamos fazendo as nossas escolhas. Então, aquela história de que você é destinado para isso, não é verdadeiro. Não existe um destino no sentido de que está escrito e vai ser cumprido exatamente daquele jeito. Porque as nossas tarefas são consequências das nossas escolhas. O que isso quer dizer? Que lá na espiritualidade a gente programa a nossa vida aqui na Terra. Mas, à medida que nós vamos vivendo, essa programação ela pode se realizar ou ela pode não se realizar. Então, se vocês lembram lá do nosso lar, vocês lembram que tinham um médium, um dirigente de centro espírita, que eles se programaram, eram 3 amigos que se programaram para que um auxiliasse o outro a cumprir uma tarefa. O que aconteceu com os 3? Falharam, fracassaram, não conseguiram cumprir a sua tarefa, porque no meio do caminho eles foram se perdendo, foram fazendo más escolhas. Então isso pode acontecer conosco, né? A gente pode se equivocar nas nossas escolhas. Então, a gente nem sempre percebe que os espíritos é que nos influenciam para realizar determinadas tarefas. Então, lá no Livro dos Espíritos, eles dão esse exemplo, né, que um espírito ele quer escrever um livro. Ele vai procurar, então, uma pessoa, um escritor, que possa compreender o seu pensamento e executar. Então, esse escritor estava destinado a escrever esse livro? Não. Ele está apenas recebendo a influência de um espírito que gostaria de realizar essa atividade, e como eles estão em comum acordo, então, eles conseguem realizar a obra. O
que isso quer dizer? Que muitas vezes o que a gente vê aí como descobertas ou como as obras de arte, que a pessoa fala assim, eu tive uma inspiração e nasceu do nada. Não existe esse nasceu do nada. É a influência que vem pela parte dos bons espíritos que querem realizar alguma tarefa. Então, muitos artistas, às vezes, eles falam assim, sentei, peguei o violão e, de repente, saiu a música com letra e tudo. Provavelmente foi inspirado por algum espírito para fazer essa tarefa e essa realização. Então, muitas das nossas realizações são influência dos espíritos. Nós temos que lembrar que, quando a gente dorme, os espíritos nos influenciam. Então, lá no nosso soninho, à noite, a gente deixa o corpo físico, entra em contato com os espíritos e recebe os seus conselhos. É por isso que, muitas vezes, a gente tem algumas dúvidas, quer resolver alguns problemas, e a gente fala assim, como é que a gente resolve isso? Tira uma boa noite de sono, e aí na manhã seguinte a gente acorda tendo melhores decisões, que é a influência dos espíritos. E aí, para a gente encerrar a nossa conversa, eu vou falar sobre a paternidade e maternidade, que é uma das tarefas, uma das missões mais importantes que nós temos aqui na Terra. Então, ter filhos é uma tarefa e é também um dever muito grande. E tem uma responsabilidade maior do que a gente imagina. Porque a gente é responsável por conduzir uma criança no caminho do bem. Então, o esforço dos pais deve ser em moldar o caráter. Às vezes a gente fica tão preocupado com as questões materiais, de oferecer a melhor escola, de oferecer a melhor roupa, de oferecer o melhor brinquedo, e a gente esquece que o melhor que a gente pode fazer é conduzir no caminho do bem, ou seja, evitar as más tendências que toda criança tem e estimular as boas, que é a generosidade, a bondade, todas aquelas qualidades que a gente sabe que são preciosas e que muitas vezes a gente não se preocupa e não dá a devida importância. Então, quando uma criança ela acaba se perdendo aí nos vícios e nos erros e nas imperfeições, os pais são responsáveis. Então, quando os pais conseguem conduzir para o caminho do bem, eles ganham muito mérito, mas quando eles não conseguem, eles têm a responsabilidade sobre tudo isso. Então, a gente tem que pedir a Deus que nos ajude a cumprir a nossa tarefa, que é exercer tudo que a gente faz da melhor maneira possível, com muito amor, com muita responsabilidade, tentando oferecer o nosso melhor sempre. E quando a gente sentir que pode fracassar, a gente deve orar aos bons espíritos e pedir a eles que nos ajudem para cumprir a nossa tarefa. Muito obrigado e fiquem agora com o coral. Até uma próxima oportunidade. Pode ir. Depois desta apresentação do Pedro, nosso coral já está se preparando para vir até aqui. Vamos ter só um pouquinho de paciência, que temos que fazer algumas alterações técnicas aqui. Já estão sendo feitas, mas só para que o pessoal de casa não pense que nós sumimos ou desencarnamos. Então, nós, no instantinho, já teremos a continuidade do nosso trabalho. Ok? Então, nosso coral já está se aproximando. Olá, sejam bem-vindos. Se vocês quiserem dar uma animadinha neles com uma salva de palmas, eu acho muito bom, viu?
Porque eles trabalham durante muito tempo, eu que já fui coralista, sei como que é isso, e para depois, em 10 ou 15, 20 minutos, se apresentarem. Mas quantas e quantas horas, né, maestro, tem por trás desse trabalho? Quer falar alguma coisa antes? Boa noite. É uma alegria muito grande